Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, eu me chamo Rodrigo e eu separei aqui os 7 melhores livros que eu li esse ano, estão aqui na minha mão e eu vou te falar quais são esses livros, como esses livros me ajudaram a ficar mais inteligente, a expandir mais a minha consciência, a cuidar melhor dos meus negócios, a me manter no foco e como eu adquiri essa habilidade de leitura e como esses livros me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Tá? Tem muita coisa boa aqui nesse vídeo, então eu tenho certeza que assim como esses livros me ajudaram, eles podem te ajudar. Aqui estão esses 7 livros, tá? E o último, eu vou deixar o último aqui, que foi o que eu mais gostei. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, eu me chamo Rodrigo, eu sou empresário, sou consultor também de negócios, ajudo empresas a se organizarem, a construírem um planejamento estratégico, a saírem da mesmice e se diferenciarem nesse mundo competitivo através de análise de dados, de planejamento. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, de empreendedorismo, de leitura, se você, assim como eu, está procurando se desenvolver, você está no lugar certo, então te convido a se inscrever aqui no meu canal, vai ser um prazer ter você aqui comigo. Então, comentando, tirando dúvidas, dando suas opiniões. Então vamos lá, vamos para o conteúdo. São 7 livros, tá? Esses livros aqui que eu vou falar. Se você der um pause aqui, você vai ler. Mas o mais interessante vai ser o que eu vou trazer de cada um desses livros, tá? Antes de mais nada, eu quero te explicar como é a minha relação com a leitura, né? E para isso eu quero te dizer, ser bem sincero, que eu nunca fui um bom leitor. Eu nunca gostei de ler, né? Ler nunca fez parte da minha rotina. Mas por quê? Porque eu sempre gostei muito de matemática, eu sempre gostei muito de número, eu sempre gostei muito de fazer... Eu era melhor no colégio, na faculdade, eu ajudava meus amigos nas matérias de cálculo. Na faculdade eu fiz administração, fiz pós-graduação em gestão financeira, depois eu fiz pós-graduação em gestão empresarial. Então sempre foi com esse viés de número, esse viés mais exato, de estudar processo. Os números são a minha verdadeira paixão e boa parte da minha vida eu entendi que acreditava que eu não precisava ler, porque eu não era bom em leitura, em português, né? Quando a gente fala de leitura, quando a gente é jovem, não sou muito bom de ler não, eu gosto mais dos números. Só que aí eu fui crescendo, fui trabalhando e fui percebendo que na vida real, essa questão de cálculo, eu não preciso usar muito, a gente não precisa usar matemática complexa, né? Como a gente aprendia na faculdade, dependendo do curso que você vai cursar, ou até mesmo no colégio, onde a gente vai aprender função, enfim, outros cálculos que não... O que é que a gente precisa na vida real? Saber somar, saber subtrair, multiplicar e dividir. É só isso que a gente precisa saber, é só isso que a gente usa no dia a dia, né? Para quem gosta de investir, tem uma fórmula ali de juro composto, mas nada de que um computador hoje não faça. Então, para a nossa vida prática, a gente só precisa fazer isso, só precisa saber isso. O resto é só interpretação de texto, análise de dado, tomada de decisão, principalmente quando você empreende, quando você é dono do negócio, você não precisa fazer esses cálculos. E aí eu fui vendo que, poxa, eu fui me frustrando porque, não precisava aprender cálculo. Não precisava aprender aquilo de fazer conta, né, complexa. Porque já tem ferramenta que faz isso. Então, fiquei, caramba, que merda, bicho. Então, como é que eu posso me desenvolver? Então, foi aí que, em 2017, eu comecei a empreender. Em dezembro, no finalzinho de 2017. E eu tentei me livrar dessa minha crença de que eu não era bom em ler, eu não gostava de ler. Então, em algum momento ali da minha vida, em 2017, eu falei, eu vou criar uma meta de leitura. Eu vou ler alguma coisa. Eu preciso adquirir essa habilidade, eu quero aprender coisas novas. Então, eu comecei a ler, criar meta de leitura, mas era muito difícil, eu não conseguia me concentrar em nenhum tipo de livro. Nada era bom para mim. O sono chegava rápido demais quando eu começava a ler. Rapidamente eu estava cochilando, com 2 ou 3 páginas, ou eu já estava muito distraído, se uma formiga passasse na parede, eu estava aqui lendo um livro e a formiga estava passando. Então, eu forçava, só que eu não conseguia resolver aquilo. Então, mesmo que eu engatava no livro, eu até começava, lia ali
10, 20, 30 páginas, eu falei, pô, agora vai. Aí a rotina consumia, de alguma maneira ali eu tinha outros problemas no trabalho, algum problema na faculdade que eu precisava resolver, quando veio o livro ficava lá em segundo plano e eu desistia, na metade ali eu desistia, né? E eu sempre ficava frustrado por aquela situação, eu ficava me perguntando, né? Pô, onde é que eu tô errando? Como é que eu posso me tornar, o que é que eu tô fazendo de errado, né? Como é que eu posso me tornar um leitor mais voraz? Eu quero aprender a ler, só que eu não consigo. O que é que eu tô fazendo de errado? E foi aí então que em 2020 eu li um livro, na pandemia, eu li um livro chamado Milagre da Manhã, do Hal Elrod, o link vai estar aqui na descrição, mas esse livro não está na minha indicação de 7 melhores livros que eu li esse ano. E é aí que minha chave virou. Falei, caramba, esse livro eu não vou apresentar, não está muito claro os conceitos do livro, mas o que virou, o que clicou assim, quando eu li aquele conceito daquele livro, aquele livro, ele me deu um estalo assim para muita coisa na minha vida, né? Porque ele fala nesse livro, O Milagre da Manhã, que você tem que fazer, você está mais energizado, você está menos carregado de pensamentos, o seu cérebro está mais descansado, tudo pela parte da manhã. E aí que eu falei, caramba, eu só deixo para ler na última coisa do dia, a última coisa que eu faço na minha vida é ler. Então, vou lá, depois de ter trabalhado, treinado, me estressado, dirigido, feito um bocado de coisa, no final do dia eu abro um livro e vou começar a ler, minha cabeça vai estar cheia, meu cérebro vai dizer, cara, você já pensou demais, eu quero descansar, vai dormir. E foi por isso que eu entendi, eu falei, caramba, então é por isso, cara, eu preciso fazer o mais importante no começo do dia. E aí eu deixava para ler à noite, já cansado, e eu falei, não, vou mudar aqui, então vou pegar um livro e vou colocar aqui na minha cabeceira da minha cama. Toda vez que eu acordar, eu vou fazer uma oração ali rápida, agradecer pelo dia, e já vou engatar e vou ler 5 páginas do livro. Então já deixava o livro fácil, acho que isso foi também um ponto ali, tem que deixar o livro fácil. Geralmente eu deixava de lado da minha roupa de treino, que eu sempre gostava de treinar de manhã, sempre gostei, desde a época que eu era do exército. Então já deixava o livro perto da mesa e tinha um compromisso de ler pelo menos 5 minutos. Então fui adquirindo esse hábito de leitura. Eu aprendi a ler lendo o que eu gostava até eu aprender a gostar de ler. Entende a diferença? E aos poucos eu fui me acostumando com essa dificuldade e essa dificuldade de me concentrar foi diminuindo. Parece que o meu cérebro ele ficou mais forte ali na leitura. E foi aí que em 2021 eu li uns 2 livros ou 3. Em 2020 eu li 3 livros, em 2021 eu li 7 livros, em 2022 eu li 9 livros, em 2023 eu li 12 livros, em 2024 eu li 18 livros. E eu fui adquirindo isso com o tempo, né? Veja que eu comecei com 3 livros, quando eu comecei a ler, eu comecei com 3 livros no ano. Isso dá um livro a cada 4 meses. Então não foi uma coisa assim, tipo um estalo da noite pro dia, eu já adquiri um hábito de leitura. Tá? Então, tendo esse processo assim de organização dessas ideias, eu entendi, né? Eu posso lhe dizer de alguma dica, de alguma maneira, antes de passar os livros que eu vou passar aqui, algumas dicas como a principal foi sempre você deve procurar livros que resolvam algo na sua vida atual, o momento que você esteja passando. Então, se você quiser melhorar sua relação com o dinheiro, então leia sobre finanças, leia sobre dinheiro. Se você quer escrever melhor, leia um livro que vai fazer você escrever melhor, técnicas de escrita. Se você quer aprender um novo idioma, você tem que ler um livro em inglês, se o idioma for inglês. Então, se você quiser aprender a gerir melhor sua empresa, você tem que ler um livro sobre gestão. Então, quando a leitura ela é encaixada com algum propósito de um momento atual, uma dor, algo que você está buscando, vai ficar muito mais fácil de você adquirir esse hábito, tá? Então, essa foi o principal insight que eu tive, assim, ler pela manhã, porque até eu aprender a ler a qualquer hora, hoje eu leio à noite tranquilamente, ali antes de dormir, com menos preguiça do que eu tinha em 2017 e 2018. Né? Então, foi essa lição, essas 2 lições que eu aprendi, a questão do horário, ler pela manhã, até eu aprender, até eu amar ler.
Hoje eu amo ler, faz parte da minha rotina diária, todos os dias. São raros os dias que eu não leio e quando eu não leio, parece que o meu dia faltou, eu preciso me abastecer um pouco porque eu sei que isso vai me ajudar, vai me deixar mais esperto, mais inteligente, mais racional, vai me ajudar no meu poder de tomar decisão, vai fazer um processo de expansão de consciência. Então, por isso que se eu passar muitos dias sem ler, eu começo a me incomodar. Hoje é mais difícil porque eu sempre carrego comigo um livro, sempre gosto de livro físico, já tentei um Kindle, mas eu prefiro mesmo riscar. E antes de passar aqui para o primeiro livro, o que eu queria te dizer também é que nenhuma leitura ela é igual para todo mundo, tá? Eu vou passar aqui uma rápida leitura desses livros com a minha experiência. Eu leio, pego um livro, escolho um livro, vejo um livro e eu vou ter uma releitura e vou marcar coisas importantes nesse livro que você, por exemplo, pode nem chamar sua atenção aquela parte que eu grifei. E é por isso que hoje eu parei de grifar livro com marca-texto, porque quando eu leio um livro agora, e se eu for reler esse livro no futuro próximo ou no futuro distante, eu não vou ser o mesmo Rodrigo que leu antes, porque eu já vou ter adquirido novas experiências e talvez aquela parte que eu marquei aquele livro não me chamou tanta atenção assim. Às vezes eu lia aquela parte grifada e ficava, por que eu grifei isso aqui? Não tem nada a ver, não achei nada interessante aqui. Só que era interessante para o Rodrigo da época, lá de trás. Hoje eu já tenho outras percepções do que é importante naquele livro, tá? Então, eu vou falar pontos interessantes que eu achei nesses livros aqui, que não necessariamente vão ser os mesmos pontos interessantes para você, tá? Eu vou explicar aqui sobre o que é cada livro, como cada livro me ajudou. Separei aqui uma mensagem grifada aqui em cada livro e quem precisa ler esse livro, tá? Então, esse é do principal conceito, assim, então antes de você sair daqui, eu já li esse livro e o que chamou a atenção de Rodrigo não tem nada a ver com o que eu chamei, por acaso, se você leu algum livro desse, foi outra coisa que chamou a atenção. Para mim, foram essas coisas que eu vou falar aqui agora ao longo desse vídeo, tá? Então, o processo de leitura é normal, você ver alguma coisa e achar interessante, e eu ver essa mesma outra coisa e achar interessante, até você com você do futuro, entende? Então, aquilo que chamou sua atenção na primeira leitura pode não chamar na segunda. E falei, né? Foi por isso que eu deixei de grifar os livros. Eu apenas faço algumas anotações na lateral do livro. Eu vou mostrar aqui para vocês. Certa vez eu comecei a marcar com post-its assim, para um esquemazinho de cores, mas não faço mais isso hoje. Pelo mesmo fato de que algumas marcas que eu faço não vão fazer sentido no futuro. Faço anotações dos livros e quando algo me impacta muito no meio do livro, eu faço um asterisco, assim, eu grifo e faço um asterisco no cantinho para dizer, cara, essa parte aqui é muito foda. Essa parte aqui me chamou a atenção de alguma maneira, tá? Então aqui estão essas minhas 7 indicações. Vou falar aqui como eles me ajudaram, tá? São esses 7 aqui. E o último eu separei, né? Vou deixar o melhor assim para o último, até para assistir esse vídeo até o final. Então, se você tá até aqui, curta esse vídeo. Isso ajuda pra caramba, assim, a iniciativa de estar aqui, de produzir esse tipo de conteúdo. E quero te fazer um convite também, se inscreva aqui no meu canal, vai ser um prazer ter você aqui. Se você tem alguma indicação de leitura, deixa aqui nos comentários, tá? Eu trouxe aqui livros de negócios, livros de espiritualidade e também sobre escrita. Então vocês vão entender aqui o porquê de cada um. Vamos pro primeiro. O primeiro livro é esse aqui, A Única Coisa, do Gary Keller e do Jay Papasan. Tá espelhado. Todos os livros vão estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Se você tiver aqui o interesse, tá aqui, só clicar, vai direto lá na Amazon, no meu link lá de afiliado. Então, se você for comprar o livro, compra aqui com o meu link, tá? Mas se não quiser também, tudo bem. Esse livro aqui, cara, ele ensina por que você deve focar em uma única coisa na sua vida, tá? Então, esse livro aqui, ele me ajudou porque eu percebi que nós estamos o tempo inteiro buscando, querendo dar conta de tudo e fazer tudo, e se meter em vários negócios e resolver todas as coisas de todo mundo. E eu percebi que, cara, isso aqui é uma maravilha porque a gente se sabota demais, né? O tempo inteiro a gente quer fazer tudo e acaba esquecendo
da nossa única coisa. Então esse livro é um convite para fazer você focar no que realmente importa na sua vida. Na verdade, você identificar que coisa é essa. Então ele vai navegar até você identificar essa única coisa, como se você fosse fazendo cortes. Sabe aquele jogo Fruit Ninja que você vai cortando a fruta assim? Então ele ensina como você fazer isso, cortes de o que você faz, né? Deixa eu pegar uma imagem aqui interessante, uma imagem emblemática, que ele tem assim, pô, corte, sua única coisa está aqui. Então, ó, eu faço sempre anotações aqui, tá vendo? Ó, no final de cada capítulo. Então, pô, sempre de lápis, porque eu posso apagar. Então, eu gosto de fazer essas anotações de lápis. Então, pronto, isso aqui você vai entender qual é o conceito do livro. Aqui são o universo de coisas que a gente se preocupa e aqui está o centro da coisa, a sua única coisa. Então esse livro me ajudou muito a priorizar, a fazer escolhas inteligentes, a focar no que realmente importa. Aqui o sucesso são sprints, né? Até você adquirir um hábito em adquirir aquela certa habilidade, pô, se eu quero aprender a fazer tal coisa, eu vou fazer essa única coisa. Cara, muito interessante, fica a dica aqui. Então quem precisa ler esse livro, tá? Quem está perdido a meio de muitas tarefas ou que acha que está com muitas oportunidades. Então, se você se sente nessa, esse livro é para você, a única coisa. E eu anotei aqui uma passagem muito interessante que me chamou a atenção, uma parte que eu grifei, né? Tá assim, ó. A recompensa por escolher o hábito correto é evidente, leva a pessoa a alcançar o que deseja. Então, como é que você percebe que você está escolhendo o hábito correto? Quando você está alcançando as coisas. Se a sua vida é cheia de conquistas. Então você está fazendo as escolhas certas. Então ele fala que a recompensa por escolher a coisa certa é muito evidente. Porra, eu achei genial isso, cara. Então fica aqui a recomendação. O segundo livro é esse aqui. O Almanaque de Naval Ravikant. Esse livro aqui foi escrito por Eric Jorgensen, só que ele é um compilado. Que livro é esse aqui? Ele é um compilado de ideias desse escritor aqui, desse na verdade não é um escritor, também pode ser que ele seja um escritor, né? De Naval Ravikant. E quem é que é esse cara? Esse cara, ele é um indiano que foi com 9 anos de idade para os Estados Unidos e é considerado uma lenda do Vale do Silício, que fundou várias empresas de tecnologia, ele foi investidor anjo da Uber, do Twitter. Tanto é que o livro dele é um compilado de twitters, né? Esse cara aqui, esse Eric Jorgensen, compilou twitters, threads, né? Sequências. Vou mostrar aqui para vocês. É fácil de encontrar essas sequências aqui no livro. Quer ver? Ó. São sequências, threads assim, que ele fala sobre ideias sobre riqueza e felicidade, né? Baseado nessa filosofia pessoal de Naval Ravikant. Então, é um livraço, tá? E como é que esse livro me ajudou? Ele me ajudou a priorizar o que realmente importa, assim, em ter uma vida mais leve, em focar em leitura, em criar uma empresa, criar negócios, criar ecossistemas que vão fazer você crescer na vida, você buscar o seu talento, focar em habilidades de valor, entender que a felicidade não é só sobre o sucesso, e sim tem um propósito maior na sua vida, algo que vai além da sua vida. Então, grifei aqui, deixa eu ler aqui o trecho que eu grifei aqui, que eu achei importante. Tá? Passagem que eu grifei. Começo muitos livros, termino apenas alguns. Eles formam o alicerce do meu conhecimento. E, caramba, quando eu li isso, essa parte do livro que eu grifei, que é começo muitos livros, termino apenas alguns. Isso me livrou de uma prisão que eu tinha, que eu ficava, não, eu comecei um livro, eu tenho que terminar, eu comecei um livro, eu tenho que terminar, eu comecei um livro, eu tenho que terminar. E eu falei, pô, cara, se o Naval Ravikant, que o cara, um fundador do Uber e do Twitter, ele começa livro e não termina, porque ele só lê suficiente para poder formar a base do conhecimento dele, tá tudo bem eu ler um livro só até a metade e não, peguei o fio do livro, vou trocar o livro. Então, depois que eu vi isso do Naval, eu falei, caramba, cara, eu vou ler aqui até onde der, saca? Eu vou ler
tá tudo bem, eu não preciso estar trocando de livro, eu preciso terminar o livro. Pô, se o livro já não tá legal, em vez de eu criar aversão à leitura, eu vou pegar outro livro, agora eu vou ler esse livro aqui. Então, cara, esse livro é um livraço. Quem precisa ler esse livro? Cara, acho que todo mundo precisa ler esse livro. Independente da sua situação, leia esse livro do Naval Ravikant. Terceira dica, cara, livraço. E você pode se perguntar, pra que eu quero um livro desse? Cara, livraço. Esse livro aqui, ó. Como Escrever Bem, do William Zinsser, tá? Esse livro aqui, ele é um manual prático sobre escrita. Escrita direta, clara. Uma escrita de conexão, uma escrita de você com você mesmo, colocando as suas ideias na ponta do lápis, na ponta do papel, onde o William, esse escritor, ele preza muito pela sua identidade na comunicação. Então, a escrita, eu percebi que lendo esse livro, eu entendi que escrever bem é ser algo natural, é ser algo direto, evitar palavras rebuscadas, a fazer boas analogias, as analogias que se conectam com as pessoas, de como a escrita tem um poder de comunicação, de como ela pode escrever com leveza, com um certo tom assim de leveza. Várias vezes eu lia esse livro aqui e eu dava gargalhada, eu dava risada da forma que ele faz você ler assim, cara, é sensacional. Para quem quer esse livro, para quem quer se comunicar melhor, escrever melhor, ter mais fluidez na comunicação, acredite, melhorar sua linha de raciocínio, de pensamento, de você colocar suas ideias e explicar suas ideias para alguém. Quantas vezes você foi explicar um conceito para alguém e ficou, cara, peraí, calma, não é isso que eu queria dizer. Então, esse livro, ele vai te ensinar como se comunicar com clareza, e a comunicação pela escrita é fundamental para você treinar até a sua própria comunicação verbal, a comunicação que eu estou falando aqui com você agora. Então veja que esse livro aqui, ele pode te ajudar muito. Então deixa eu ver o que é que eu anotei aqui. Um trecho que eu grifei aqui foi esse aqui, ó. Não dialogue com uma palavra, não dialogue uma palavra com qual você pode conversar. Não dialogue com alguém que você pode conversar. Essa é a frase que eu grifei aqui. Não dialogue com alguém que você pode conversar. E por que eu grifei isso aqui? Falei, pô, às vezes a gente vai escrever e quer escrever muito refinado. Então eu não estou dialogando com a pessoa, eu estou falando com a pessoa. Então evite esse jargão dialogar. Evite usar palavras complexas, né? Palavras que não fluem, que não são convidativas, né? Convidativas, veja, palavras que não são fáceis de aplicar no dia a dia, que talvez uma pessoa que está ouvindo, você tem que entender que alguém vai ouvir a sua comunicação. Então, será que aquela pessoa sabe o que significa aquela palavra? Então, você trazer a linguagem para o mais cotidiano possível. E isso não tem nada de informal, você não vai ser... Eu acredito que a comunicação direta, a comunicação clara, fluida, ela traz esse ar de autoridade, de quem sabe se comunicar com clareza, tá? Então, esse aqui é um livraço. Então, voltando aqui, que estavam me ligando. O quarto livro que eu separei aqui para vocês é esse aqui, ó. A Startup Enxuta, do Eric Ries. Como usar a inovação contínua para criar negócios radicalmente bem-sucedidos. E apesar de fazer essas marcações aqui, né, para poder não riscar o livro, tá vendo? Eu não risco o livro. Eu fiz alguns grifes aqui muito importantes. O que é que esse livro me ensinou, né? Esse livro, ele me ensinou a ter ideias e colocar em prática essas ideias. Então, quando eu olhei esse negócio aqui, falei, pô, é startup enxuta, eu não tenho um negócio de startup. Eu não vendo nenhum produto digital, né? Eu trabalho com consultoria empresarial e trabalho com um mercado de lentes oftálmicas. Então, eu não tenho nada de startup. Mas quando eu comecei a ler esse livro, o principal conceito que eu aprendi aqui foi que você precisa validar rapidamente as suas ideias. Se você tem uma ideia, se você tem um protótipo, se você tem uma ideia que você quer implementar, o livro fala, cara, saia do campo das ideias, pare de ficar criando
muitas coisas complexas para poder validar esse seu processo, esperar um momento perfeito para validar, porque você está indo contra o que esse modelo de negócio de startup aprendeu na prática. Você não pode demorar para lançar um produto, que ele chama aqui de nossa, caramba, de piloto. É como se fosse um teste, um produto teste. Vou lançar no mercado qualquer ideia ruim para poder ver quais são as expectativas, as frustrações, os feedbacks, as coisas boas, para eu poder receber de novo, medir esse desempenho desse produto e aprender, né, num processo de retroalimentação. Tanto é que no livro ele fala várias vezes sobre o processo de construir, medir, aprender. Construir, medir, aprender. O ciclo de feedback. Você constrói, coloca no mercado, mede e aprende. Então você tem que fazer o tempo inteiro isso. Então eu falei, caramba, para de ficar buscando a perfeição, para de ficar buscando a perfeição do canal no YouTube, pare de ficar buscando a perfeição numa planilha, numa apresentação. Cara, testa, vai lá, coloca no mercado, apresenta, coloca a sua ideia, coloca seu negócio com baixo custo, porque o tempo é precioso. Se você demorar muito tempo para desenvolver uma solução, um produto, se for até um produto gratuito, em termos de investimento, seja um infoproduto, ou um e-book, ou até um vídeo no YouTube, que você não vai ter que investir nada, se você ficar demorando muito tempo esperando, isso tem um custo invisível, que é o custo de tempo, a alocação do recurso do seu tempo, porque o tempo é um recurso mais precioso que você tem. Então esse livro me deu esse insight de parar de buscar a perfeição e começar, para assim eu testar se aquela minha ideia, aquele modelo de negócio, aquele negócio que eu estou querendo criar, aquele serviço, tem demanda, se o mercado entendeu o que eu estou querendo comunicar. Cara, puta livro aqui, ó. Para quem serve esse livro aqui? Para quem quer empreender ou quer inovar no negócio que existe, tá? No negócio atual. Quinto livro. Esse aqui, ó. Você já deve ter visto esse livro aí. Será? Se você chegou aqui no meu canal, eu falo sobre gestão, sobre negócios. Então esse tema te interessa. Provavelmente você já deve ter visto essa capa. Tá? Um recado, tá? Se você não está inscrito ainda no meu canal e está até aqui, se inscreve no vídeo, curte aqui. É muito importante para que eu possa entender se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Fala aqui se vocês gostam desse livro. Você já leu esse livro? Você já viu esse livro em algum lugar? Cara, eu gostei muito desse livro. Esse livro aqui é do Andrew S. Groove. Se eu não me engano, ele também é indiano. Não, é húngaro. Só que ele foi imigrante também para os Estados Unidos e acabou fazendo seu processo lá de naturalização, né? Enfim, morou muito tempo nos Estados Unidos e ele foi o CEO da Intel, aquela empresa de tecnologia, né? Daqueles computadores, computador processador Intel. Então, esse livro aqui é Gestão de Alta Performance, do S. Groove. Ele fala quais são as lições práticas do CEO sobre a liderança e performance de um time de gestão. Então, como é que esse livro melhorou a minha vida aqui na minha empresa? Eu tenho uma empresa hoje com mais de 70 funcionários em 3 estados, com mais de 3 mil clientes. A gente já faturou mais de 70 milhões de reais e eu tenho uma equipe gigantesca que eu preciso melhorar minha capacidade de liderar, de extrair o melhor da minha equipe, formar um time vencedor. E esse livro, ele traz técnicas de gestão para você extrair o melhor do seu time. Então, deixa eu pegar aqui uma frase que eu grifei aqui, que está na página 83, que ele fala assim, ó, não importa qual seja o seu estilo de liderança, o importante é reconhecer e enfatizar conscientemente a necessidade de atuar como um modelo para as pessoas da sua organização. Então, eu falei, caramba, cara, a empresa é reflexo do líder. Se eu sou um cara que dou valor ao meu tempo, respeito minha agenda, coordeno os meus colaboradores, meus gestores com respeito, com performance, com gestão, sempre querendo desenvolver, então eu preciso ser esse cara. Então, além dessa questão mais
moral de você ser um líder, ele te ensina através de técnicas de reuniões, com analogias muito bem boladas. Ele compara uma empresa com uma fábrica de café da manhã, ou um funcionário com um atleta a nível de performance. Cara, um livraço, tá? Então quem precisa ler esse livro aqui? Gestores e empresários que querem aumentar sua capacidade de liderar e formar um time de alta performance. Muito bom esse livro. Sexto e último livro. Sexto livro, que ainda tem um último aqui, ó. Esse livrinho aqui, que pra mim é o melhor, foi o melhor do ano. 2 livros aqui, né, esses últimos 2 aqui sobre espiritualidade. O primeiro é esse livrinho aqui, eu tenho essa versãozinha menor, tá vendo aqui, ó, minha mão. Tá vendo como é pequenininho aqui, ó? Então, esse livro aqui, ó, é A Imitação de Cristo, tá? Esse livro, ele é um manuscrito, tá? Com 4 livros aqui dentro, que ele fala sobre a vida espiritual, a vida interna, deixa eu ver o nome do segundo livro, né? Eu sei que o primeiro livro é a vida espiritual, o segundo livro é sobre a vida interior, falei vida interna, é a vida interior. O terceiro livro é sobre, cara, porque tem um termozinho aqui, mas consolação interior, de você se consolar, resolver suas dores internas, e o último é sobre a Eucaristia. Então, esse livro ele foi escrito mais ou menos aí no século XV, não tem um consenso do escritor desse livro, tem pessoas que elencam aqui para alguns escritores, alguns monges, que fizeram para a sua própria vida espiritual. Tem também uma ideia de que 2 pessoas aqui escreveram esse livro, ele explica aqui no início do livro, tá? Aqui, que os 2 primeiros livros foram escritos por monges. O terceiro pode ser considerado escrito por Gerson. E também Capins, escrito também por esse cara, tá? Que foi um livro lido aí por alguns santos da igreja. E esse livro ele me ajudou porque ele me trouxe reflexões sobre como eu posso agir com mais humanidade e com mais propósito. E eu trouxe aqui um grifo desse livro que cara, tá na página 52. Olha o nível do livro, tá? É um livro muito simples de ler. Então, se você está pensando que você vai ler sobre religião, sobre crença, sobre catolicismo, não é isso. É um livro que vai te ensinar virtudes, tá? É um livro que vai buscar aumentar ou agir com mais humildade, tá? E é um livro simples, com trechinhos bem bacanas. Eu vou ler um trecho aqui para você ver, um dos trechos que eu grifei aqui, tá? Esforce-se para sofrer com paciência quaisquer defeitos e fraquezas alheias, pois há muito em você que os outros têm que suportar. Desejamos que os outros sejam perfeitos e não somos capazes de corrigir os nossos próprios defeitos. Cara, todas as vezes que eu tô julgando alguém, eu me lembro, assim, todas as vezes não, né? Porque a gente tá pecando o tempo inteiro. Mas eu lembro desse livro aqui, cara, dessa passagem. Essa passagem me marcou muito, cara. Toda vez que eu estiver reclamando do defeito de alguém, eu tenho que lembrar que tem muita coisa na minha vida que as outras pessoas têm que suportar. Então, quem precisa ler esse livro, Rodrigo? Quem busca uma vida com mais sentido. Tá? Se você está buscando sentido na sua vida, esse livro é para você. Também vai estar no link da descrição. E por último, o melhor livro que eu li esse ano foi esse aqui, ó. Não Desperdice Sua Vida, indicação do meu amigo Elton Luiz, do Anselm Graham, que ele é alemão, esse cara aqui, ó. Vai dar pra ver aí. Ele é um monge beneditino. Rodrigo, o que é um monge beneditino? É da congregação de São Bento. E um monge, ele vive com 2 pilares, né? Que é oração e trabalho. Então, um livro escrito por um monge que... Olha isso aqui, vê que ideia, cara. Um livro de um monge que o pilar dele é oração e trabalho.
Você deve buscar coisas, se você acredita que você olha, pô, o cara vai falar sobre oração em trabalho, então ele vai querer que eu edifique a minha vida através do meu trabalho, através do meu propósito, do meu chamado. E não uma vida 100% espiritual, como se fosse ser um padre agora, entendeu? Você pode evocar, você pode trabalhar a sua espiritualidade dentro do seu trabalho, dentro da sua empresa, da forma que você se comunica com as pessoas. E esse livro, ele me ajudou a refletir como as pessoas, elas se tornam espectadoras das vidas das outras pessoas e deixam de viver a própria vida, entendeu? Principalmente em rede social, tá o tempo inteiro olhando a vida dos outros, ou então parece que tá sempre na plateia, nunca é o artista da própria vida, parece que ela simplesmente deixa a vida passar. E tem vários trechos desse livro que ele fala justamente isso, né? Deixa eu pegar um trecho aqui que eu grifei aqui, na página 39. Pronto, tá aqui, ó, a hashtag que eu faço aqui, ó, não sei se vai dar pra ver. Tá aqui, ó. Vendo aqui, ó. Quando um trecho é muito importante, além de grifar, eu dou faço esse hashtag, esse jogo da velha, né? Ele fala assim, ó, os espectadores deixam a vida passar, eles só assistem, mas não participam do grande jogo da vida. O chamado não precisa ser algo extraordinário. Talvez você sinta um chamado de criar uma nova atmosfera para o seu trabalho, uma cultura empresarial mais positiva. Onde quer que nos encontremos, sempre podemos encontrar uma missão para melhorar ou iluminar a atmosfera, para criar uma atmosfera melhor, de forma que as pessoas à nossa volta se sintam aceitas, reconhecidas e amadas. Cara, esse livro é sensacional. Eu podia dedicar um livro, um vídeo aqui no YouTube só para falar dessa obra, uma obra pouco conhecida que vai demorar, dependendo da sua cidade, 1 semana e 10 dias para chegar na Amazon, por exemplo, que eu acho que a Amazon não faz um estoque porque esse livro aqui está fora dos holofotes, né? Não desperdice sua vida, tá? Vai estar aqui no link da descrição. Então é isso, esses são os 7 livros que mais ajudaram a minha vida esse ano. Eu espero que elas te ajudem o tanto que me ajudaram nesse ano. Então tá aqui, essa é a sequência de livros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nessa sequência aqui, né? Porque esse ficou em último. Então espero que você goste. Boas festas, boas leituras, que o próximo ano seja um ano próspero. Se inscreve aqui no meu canal. Fala aqui nos comentários se você já leu algum livro, se você me deu uma recomendação de livro, você já viu aí os livros que eu gosto, porque gosto, como eles me tocaram, como eles me ajudaram. Eu tenho certeza que de uma maneira esses livros podem também te ajudar. Um abraço, espero que você conquiste tudo que você almeja, tenha um final de ano repleto, feliz, alegre, com sentido e até o próximo vídeo. Até mais.